Olá, prazer, eu sou a Yasmin, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 32 anos e tenho doença de Crohn há quase 4 anos. Muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas não sabem, demoram para ter o diagnóstico, então é muito importante dar essa visibilidade e falar sobre essas doenças. Obrigada. Bom, meus primeiros sintomas foram pés inchados. Eu cheguei um dia do trabalho e percebi que o meu tornozelo estava muito inchado. E eu achei que era por causa do trabalho, que eu ficava muito em pé, andando muito. Então, nos dias seguintes, eu fiquei observando e, infelizmente, não melhorou. Então, eu fui no médico e fui na emergência do hospital e o médico falou que poderia ser problema em circulação, falou para colocar pé pelo alto, me passou algumas medicações. Então, eu segui esse tratamento por alguns dias e eu vi que esse tratamento não me ajudou. As dores pioraram e, além disso, elas foram se espalhando pelo corpo todo. Antes era só o pé inchado, depois eu comecei a ter dor e inchaço nas articulações do corpo todo. No tornozelo, no joelho, no pulso, no cotovelo. Então, eu vi que tinha alguma coisa muito grave. Voltei de novo na emergência, fiz muitos exames, os médicos não conseguiam descobrir o que era e eu fui encaminhada para uma reumatologista. Fiz vários novos exames e a médica também não conseguia descobrir o que eu tinha. E a suspeita que surgiu era que eu tinha artrite. Porém, os exames específicos para essa doença davam todos negativos, só que os meus sintomas não melhoravam e os exames não mostravam o que era. Mostravam sim que tinha alguma inflamação, tinha alguma coisa errada, mas o médico não conseguia descobrir o que era. Então, a minha reumatologista passou um tratamento que me ajudou sim muito nas dores, apesar de não ser artrite, me ajudou, só que infelizmente o meu caso foi piorando. Além dessas dores, inchaço nas articulações do corpo todo, eu comecei a ter mais sintomas. Comecei a ter diarreia, dor abdominal, anemia, perda de peso, inflamação nos olhos, inflamação na pele, queda de cabelo, febre. Então os sintomas só foram se somando, foram aparecendo mais sintomas. E eu confesso que eu fiquei desesperada. Eu comecei a tratar, então, os sintomas todos separados. Fui no oftalmologista, nutricionista, dermatologista, para ver todos esses sintomas separados. E fui numa clínica geral. E é a partir daí que as coisas finalmente começaram a andar. Ela analisou todos os meus sintomas e uma nova suspeita surgiu, que seria a colite. Me passou mais exames e a gente não conseguiu o diagnóstico. Só depois disso que eu fui encaminhada para uma proctologista. Eu acho que a diarreia ficou mais alarmante porque se passaram semanas e a diarreia não melhorava. Além de todos esses sintomas, nada melhorava. Então, quando eu fui numa proctologista, eu lembro como se fosse ontem, na primeira consulta, ela já tinha uma suspeita e falou, eu acho que você tem doença de Crohn. Eu nunca tinha escutado falar nessa doença, eu confesso que sim, deu um medo, mas só de ter um possível diagnóstico de que eu já teria uma chance de fazer algum tratamento, ter uma chance de viver, me deu um alívio. Porque era desesperador e dava sim vontade de desistir. Eu achava que os médicos não fossem conseguir descobrir o que eu tinha, eu não ia conseguir um diagnóstico, não ia conseguir algum tratamento que fizesse efeito e eu não ia ter uma chance de lutar. Porque sim, eu fui em muitos médicos, fiz muitos exames e ninguém conseguia descobrir o que era. Então, quando finalmente eu escutei um nome de que pudesse ser o que eu tinha, mesmo sem saber o que era, nunca tinha escutado falar na doença, não sabia nada sobre isso, me deu um alívio e sim uma esperança. E a partir daí, graças a Deus, as coisas foram melhorando. Eu fiz mais exames de sangue específicos para a doença, exames de fezes, exames de imagem e um dos mais importantes foi a colonoscopia. Quando saiu o resultado da colonoscopia, mostrou sim que era doença de Crohn. Então, infelizmente, quando eu tive o diagnóstico, minha doença já estava de moderada a avançada. Por isso que é muito importante, quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, melhor, porque isso ajuda muito no tratamento, ajuda a doença não avançar tanto, a gente não ter tantos sintomas e a inflamação ficar mais controlada, digamos assim. Então, a minha médica proctologista entrou logo com um tratamento, eu comecei usando corticoide, imunossupressor, e em algumas semanas eu melhorei muito. De todos esses 8 sintomas, eles foram melhorando, foram sumindo, e graças a Deus a inflamação também foi melhorando. Então, eu continuei fazendo exames regulares para ver se o tratamento estava fazendo efeito, fiz a colonoscopia anualmente e a gente via que a inflamação estava assim diminuindo, então isso me ajudou demais. E como vocês podem ver, os meus sintomas não foram nada convencionais, porque as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, no geral, os sintomas mais comuns são diarreia, dor abdominal, perda de peso, são os mais comuns, mas o meu começou pelo sintoma menos comum, que foi dor e inchaço nas articulações, pareceu artrite, ou seja, eu tive outros diagnósticos antes errados até finalmente ter o diagnóstico certo. Então, as doenças inflamatórias intestinais
podem afetar o corpo inteiro e ter várias manifestações extraintestinais. Por isso ainda o diagnóstico é demorado e isso atrapalha muito no nosso tratamento e na nossa melhora. Então minha dica é, se você sentir algum sintoma, não necessariamente diarreia, pode ser também prisão de ventre, perda de peso, anemia, qualquer sinal de alerta que você veja que está diferente do que você geralmente sente, não deixe de procurar um médico, tá bom? Quanto à alimentação, sim. No início, principalmente no início, que eu estava com muitos sintomas e em crise, minha alimentação ficou muito restrita. Eu fiz, sim, um acompanhamento com uma nutricionista, então quero deixar esse recado também, que é muito importante fazer o acompanhamento nutricional, porque a alimentação é muito individualizada. Vai de cada paciente, de cada organismo, fase da doença, localização da inflamação. Então, no geral, a alimentação tem que ser a mais natural possível. Eu não comia gordura, fritura, embutido, industrializados. Eu desenvolvi intolerância à lactose, então eu também não podia consumir lactose. Na crise, a nutricionista pediu para eu evitar comer glúten. Então, no geral, é a alimentação mais saudável possível. Eu também não comia verduras cruas, frutas era uma coisa ou outra, algumas coisas não me faziam bem, e eu também aprendi muito a lidar com isso. Eu precisei, sim, mudar algumas vezes de tratamento, algumas medicações. Então, depois de 3 anos, mais ou menos, de tratamento para a doença de Crohn, eu entrei em remissão, que significa que eu não tenho mais nenhum sintoma físico, todos os meus exames estão normais, não tem mais inflamação, os exames de imagens estão ótimos, limpos, então é como se a doença estivesse dormindo. É importante falar também que a doença de Crohn é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, a gente precisa continuar seguindo o tratamento, as consultas e exames regulares para a vida toda, porque a doença pode sim voltar e eu posso voltar a ter sintomas. Então, eu continuo me cuidando direitinho, mas eu fiquei muito feliz e hoje em dia, em remissão, eu tenho uma vida normal. No início era assim muito difícil sair para trabalhar, conviver com tantas dores, tantos sintomas, ter uma vida profissional, pessoal. Tinha dias que eu não queria levantar da cama, eu chorava todos os dias e foi sim uma fase muito difícil para mim. Ter o diagnóstico me deu uma chance de viver novamente, de ter qualidade de vida. Eu sempre agradeço a todas as minhas médicas por cuidarem tão bem de mim e por me dar essa chance de viver. O tratamento adequado ajuda muito. Eu sei que é muito difícil a gente ter o diagnóstico de uma doença sem cura. Eu também tenho muitos medos, inseguranças, tenho dias difíceis, mas a gente não pode se culpar. Ninguém tem culpa, ninguém desejou, ninguém fez nada que causasse uma doença crônica. Então, o que a gente pode fazer é lidar com isso da melhor forma, aprender a conviver e é possível, sim, ser feliz tendo doença de Crohn. Quero falar também que eu sempre tive o apoio da minha família e dos meus amigos. E isso me ajudou muito a enfrentar essa fase difícil da minha vida, porque sozinho eu confesso que é muito difícil, hein? Então, quero deixar um recado para quem tiver o diagnóstico de uma doença sem cura, ou se você conhece alguém que tenha uma doença sem cura, tenha empatia, ofereça ajuda, ofereça seu ombro amigo, sua companhia. A pessoa está passando por um momento muito difícil, mas ela não precisa passar por isso sozinha. Então, ter apoio é fundamental. Quero deixar um recado também para quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram. Eu fiz o Instagram Meu Diário de Crohn, onde eu conto minha rotina, minhas experiências, compartilho todos os meus aprendizados, tudo que eu aprendi sobre a doença, porque quando eu tive o meu diagnóstico, eu nunca tinha escutado falar nessa doença. Então, eu busquei muita informação e agora eu compartilho tudo isso para ajudar as pessoas que também passam ou passaram pelo mesmo que eu, tá? Beijo e obrigada!